Meus amados irmãos, queridos colegas pastores, Igreja Batista Bela Vista, meu caro pastor Wallace, a querida irmã Rosane. Alguns dias atrás, recebi a visita da Comissão de Sucessão Pastoral, que foi gentilmente conversar comigo e comunicar que estava convidando o pastor Wallace para este ministério. E eu disse àquela comissão: estou muito chateado com vocês. Que implicância Bela Vista está tendo com Barro Preto. Levaram o pastor Valquimar durante um bom tempo, dividindo. Depois foram lá buscar o pastor Hugo. E agora foram lá novamente, e agora buscando o pastor Wallace e a Rosane. Mas sendo Bela Vista filha de Barro Preto, a mãe sempre perdoa os filhos, né? Está perdoado, em nome de Jesus. Queridos, que alegria participar desse momento tão significativo na vida dessa igreja, na vida do pastor Wallace e da Rosane. Conheci esse casal há um pouco mais de 7 anos, por indicação do Érico e da Neliane, prima. E me falaram que havia um jovem no Barreiro, que era líder da juventude, com um grande potencial de liderança. E convidei o pastor, então jovem, o Wallace não era pastor ainda, para conversar. Tivemos conversando, tivemos orando sobre o assunto e fiz um convite para que ele pudesse vir trabalhar conosco. Ele estava já concluindo, já havia concluído o seminário, levou algum tempo orando, depois nos respondeu positivamente, aceitando a liderança da juventude. Trabalhou por um pouco de tempo, depois então passou pelo concílio, jogado na cova dos leões, mas obteve êxito e foi consagrado ao ministério pastoral, tendo o pastor Jonair presente naquele dia, pregando aquela mensagem. 7 anos, meus irmãos, convivendo com esse casal. Vocês estão conhecendo agora, por informações. Tiveram muitas informações sobre o pastor Wallace e da Rosane, mas nós conhecemos durante 7 anos esse casal. Vocês estão recebendo, meus irmãos, 2 pérolas. Cuidem, amem. São 2 pérolas, volto a dizer, que nós passamos a conhecer e a amar durante esses 7 anos. Disse ao pastor Wallace, e ele já me ouviu dizer umas 2 vezes isso, ele esteve durante esse tempo todo, ao lado de sua esposa, pastoreando a nossa juventude, muito mais com o coração e com a própria vida do que palavras. Ensinou, pregou, exortou, instruiu, mas a vida desse casal marcou profundamente a juventude de Barro Preto. E a igreja como um todo deixou um testemunho de vida íntegra, consagrada e comprometida com os valores e princípios do reino de Deus. Então os irmãos não estão recebendo um pastor, um homem qualquer. Estão recebendo um homem de Deus, comprometido com o Senhor. Foram 7 anos de convivência quase que diária, né, Wallace? Segunda a quinta, porque sexta era meu descanso, e ele também. E aos domingos, amigo, companheiro, leal, ético, irmão. Eu só tenho, Wallace, que agradecer a Deus por esses 7 anos de convivência. Desde o primeiro momento, quando o irmão me falou que estava surgindo essa possibilidade, a gente conversou muito, oramos várias vezes, e eu comecei a dizer, meu Deus, o reino é de Deus, e eu disse a ele várias vezes, o ministério não é nosso, o ministério de Deus pertence ao Senhor, então não somos nós que decidimos, Deus é quem decide por nós. Bastaria tão somente, disse a ele, ter paz no coração para entender que essa é a vontade de Deus. Se for a vontade de Deus, que Deus o abençoe. Rosane, companheira, fiel, leal,
sempre ao seu lado, abençoando e sendo também referência para a nossa juventude. A minha esposa, Rosane, tem um apreço e um carinho tão grande que você nem imagina quanto. Ela aprendeu a amar você de maneira especial. Gostaria muito de ter estado aqui, mas por uma questão de saúde não pôde estar. Então nós oramos para que vocês sejam felizes, abençoados. Agora, em relação a Bela Vista, agora eu estou despreocupado, porque pelo menos 30 anos vai ficar aqui. 30 anos os irmãos vão nos deixar em paz. Que seja um ministério longo e profícuo. Pastor Wallace, Rosane e querida Igreja Bela Vista, a minha palavra nessa noite, prometo os irmãos terminar antes da meia-noite, será uma reflexão com caráter muito prático. O Wallace me conheceu nesses 7 anos, sabe que eu sou muito prático nesse aspecto pastoral. Não vou me deter em conceitos, mas compartilhar experiências e compartilhar a visão que a gente tem de ministério pastoral. Cito inicialmente Paulo, o apóstolo Paulo, na sua carta aos Coríntios, a primeira carta, capítulo 9, verso número 16. Paulo diz assim: se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho. Ministério pastoral, o que é isso? Alguém disse que nada na terra é mais glorioso do que o ministério pastoral, mas ao mesmo tempo, nada na terra é mais difícil do que o ministério pastoral. Todas as atividades humanas começam aqui e terminam aqui. Ministério pastoral, diferentemente, começa nos céus, passa por a gente e continua na eternidade. Todas as ações do homem um dia se acabam. Mas todas as ações que trabalham os princípios e os valores do reino de Deus são prolongadas e se estendem por toda a eternidade. Por isso, nada é mais glorioso do que o ministério pastoral, mas também nada é mais difícil do que o ministério pastoral. O ministério pastoral, já disse alguém, que é, usando até um neologismo, é pastoreamento de vidas para a eternidade. A gente não está preparando para uma profissão, para uma realização de um trabalho qualquer, mas preparando vidas para a eternidade. Por isso a tremenda responsabilidade, pastor. É um trabalho sobrenatural. Insisto em dizer, nada é mais importante do que isso, conduzir o povo de Deus a conhecer o Deus vivo e comprometer-se com Ele. Jonathan Edwards, missionário do século XVIII entre os índios americanos, disse que pastorear é uma questão divina. E de fato é. Por isso, feitas essas palavras iniciais, pastor Wallace, querida Igreja de Bela Vista, eu quero então abordar algumas questões práticas. Primeiro, os equívocos que acontecem, os equívocos que a gente observa sempre no que diz respeito ao ministério pastoral, o entendimento do ministério pastoral. Eu sempre cito que são muitos os dons que nós encontramos na palavra de Deus, mas o ministério pastoral não é mais importante do que os demais dons, mas é um dom diferente. É um dom que trabalha com vidas, é um dom que trabalha com o coração, é um dom que trabalha com pessoas, preparando-as para o compromisso real com Deus, e esse compromisso se estende por toda a eternidade. A missão
do pastor é uma missão de preparar vidas para o encontro com o Senhor Jesus Cristo. Preparar vidas para um comprometimento real com os valores e princípios da palavra de Deus. É um compromisso de preparar vidas para terem a aprovação do nosso Deus. Mas os equívocos acontecem. Eu me lembro, e já compartilhei isso, é possível que alguns irmãos aqui se lembrem, há muitos e muitos anos atrás, quando eu estava ainda pastoreando na Bahia, conheci um evangelista que era um homem de Deus, extraordinário homem de Deus, um homem que ganhava a alma de uma maneira impressionante. Depois dele eu só conheci o Thomas Wade, que os irmãos conheceram tão bem. Ele era um evangelista da Convenção Batista Baiana. A Convenção Batista Baiana sempre enviava aquele homem para um lugar, para uma cidade onde não tinha trabalho batista. Ele ia com a esposa, com o filho. Na época o filho tinha 8, 9 anos, chegava naquela cidade, ia para a praça pública com um acordeon, tocava aquele acordeon, cantava, as pessoas se aproximavam para ver, para ouvir, ele pregava, decisões aconteciam, pouco tempo estava a congregação formada, 1 ano, 2 anos, estava uma igreja formada. Aí o que acontecia? A convenção então transferia ele para uma outra cidade para começar um trabalho novo e colocava ali naquela congregação, que agora igreja, um pastor. Alguém um dia disse para ele: meu irmão, olha, pensa um pouco. O missionário evangelista na convenção ganha X. O missionário ou o pastor da convenção, nomeado pastor, ganha X mais Y. Pede a sua consagração e vai ser pastor em vez de evangelista. E ele, infelizmente, caiu nessa conversa, pediu a consagração, foi agora consagrado pastor e já não queria ser mais o evangelista. Agora ele era pastor. E assumiu uma grande igreja na Bahia. A igreja que na época tinha mais de 300 membros, junto de uma hidrelétrica, e na membresia daquela igreja, engenheiros, médicos. Para resumir a história, 1 ano depois, aquela igreja estava dividida, aquele pastor frustrado e acabou com o ministério dele. O dom de evangelista era importantíssimo, foi o dom que Deus lhe deu. Foi a capacitação dada pelo Senhor e por isso ele fazia muito mais do que muitos dos pastores fazem. Mas no momento em que se equivocou no que diz respeito à sua vocação, frustrou. Foi uma frustração para a sua vida pessoal, para a sua vida ministerial, para a sua família, para aquela igreja e para a própria denominação. Há muitos, meus irmãos, e os irmãos conhecem muito bem histórias, muitas outras, muito mais do que eu, conhecem muitas histórias de pastores que são frustrados, de igrejas que são frustradas, de famílias de pastores que são frustradas, porque não estavam na missão correta, exercendo o dom que de fato Deus lhes tinha dado. Para ser pastor, e aí eu sou testemunha ao longo desses 7 anos, que o irmão é pastor, que o irmão tem o dom pastoral, que o irmão tem um coração de pastor, e por isso o irmão tem sido bem sucedido no ministério pastoral, ganhando vidas, abençoando vida, edificando vida, e com certeza assim será também na Igreja Batista de Bela Vista. Pastor tem que ter o dom verdadeiramente de pastorear, tem que gostar de gente, tem que se relacionar com gente, tem que investir em gente, com gente, tem que andar 2, 3, 4, 5 milhas com gente, tem que ser o instrumento de Deus para alcançar gente. Mas muitas vezes nessa caminhada a gente encontra gente que não é gente, porque maltrata a gente, mas faz parte. Ministério pastoral, pastor Wallace, Igreja Batista de Bela Vista. É diferente, por quê? Porque a origem é encontrada, se acha em Deus. A fonte é Deus. Me lembro de algum tempo atrás, um colega também querido, um amigo pessoal, me disse o seguinte: Arlésio, eu estou chegando à conclusão de que ser pastor, essa vocação pastoral, é como qualquer outra. É como engenheiro, é como médico, é como enfermeiro, é como advogado, qualquer. É só a gente achar que ir para uma faculdade, fazer um curso e então ir para o ministério. Eu digo, colega, não é assim. Ministério pastoral é vocação divina.
É Deus que chama, é Deus que vocaciona, é Deus que determina o que deve ser feito. Não é uma vocação qualquer. E não por acaso que esse colega, já depois de tantos anos de ministério, não fica em igreja nenhuma, 2 anos em uma, 1 ano em outra, 5 anos em outra, porque não tem a vocação ministerial, a vocação pastoral. É um pregador, mas nem sempre os pregadores são pastores. Ser pastor é uma vocação que nasce no coração de Deus, é um chamado especial. É um chamado especial de Deus para o ministério. A fonte de autoridade do pastor não é um diploma alcançado de uma faculdade, não é a realização de um mestrado, de um doutorado, ou de um pastorado, ou de um acúmulo de experiências na vida profissional. A autoridade do pastor, ao assumir o púlpito, a trabalhar no dia a dia da sua igreja, é a autoridade que é dada por Deus. Nenhum pastor pode bater no peito e dizer, eu. Não. Nenhum pastor pode dizer, mas eu sou pastor, eu sou. Não. Essa autoridade é dada por Deus. E o exemplo maior que nós temos é o próprio Senhor Jesus Cristo como pastor, o exemplo maior de nossas vidas. Porque diz Paulo lá na sua carta que ele não teve por usurpação ser igual a Deus, coisa que ele poderia perfeitamente se apegar. Mas humilhou-se, tornou-se servo e foi fiel até a morte e morte de cruz. Uma certa ocasião, quando ele estava sendo preso ali no Getsêmani, o Pedro, sempre Pedro, tira de uma espada e corta. Ele não queria cortar a orelha, ele queria rachar a cabeça no meio, mas errou, só foi a orelha. E Jesus Cristo, Pedro, você acha que se eu não pedisse ao Pai, ele não poderia mandar aqui uma legião que estaria me socorrendo, me ajudando, Mas a autoridade ele que tinha, mas ele abriu mão, porque estava ali servindo como sumo pastor as ovelhas, a nós, ainda hoje, ainda nesse tempo. A autoridade é de Deus. A capacitação para a realização do ministério pastoral é de Deus. Eu me lembro, pastor Wallace, que quando eu me decidi, eu senti o chamado de Deus para o ministério, isso lá em 1900 e alguma coisa atrás, porque já se vão 45 anos, eu tremi nas bases depois que eu fiz a decisão. Meu Deus, que loucura! Como é que vai ser? Pastoreando a igreja, tem que pregar na quarta-feira, tem que pregar no domingo, tem que pregar de manhã, de noite, tem que pregar em sepultamento, tem que pregar em aniversário, tem que pregar em casamento, tem que aconselhar. Eu me apavorei com essa possibilidade. Aí Deus, a gente começa a aprender, quem dá a palavra é o Senhor, quem instrui é o Senhor, e muitas vezes as palavras que nós pronunciamos e pregamos, Deus interpreta no coração de cada um, segundo a necessidade de cada um. Me surpreende, eu creio que os colegas aqui presentes também devem ter essa mesma experiência, eu me surpreendo muitas vezes quando, no tempo, olha que coisa que estou dizendo, no tempo que a gente estava presencialmente na igreja, no tempo que nos reuníamos todos, há 2 anos atrás quase, sempre na porta, despedindo o povo, cumprimentando o povo. Quantas vezes, pastor Wallace, pessoas chegavam para mim, pastor, essa mensagem de hoje foi para o meu coração, eu estava precisando. Aí ele começa a comentar a mensagem, e eu penso com meus botões, eu não falei sobre isso. Eu não falei sobre isso. Mas aí é quem te vê, meus irmãos, quem faz a obra é o Senhor, não é a gente. A gente prega e ele vai lá, o Espírito Santo vai e interpreta aquilo que a gente está falando no coração de cada um, segundo a necessidade de cada um. E às vezes, a gente precisa ter essa consciência que a gente é tão limitado, a gente não pode bater no eu sou, porque um dia o Senhor usou até uma mula para falar a um profeta. A capacitação é Deus, a vocação é de Deus, a autoridade é de Deus. Por isso a gente sempre diz, queridos, Igreja Batista Bela Vista, que pastorear não é uma profissão, pastorear é uma missão.
Missão que é dada por Deus, vocação dada pelo Senhor, capacitação dada pelo Senhor, autoridade dada pelo Senhor. E muitas vezes, no tempo que nós estamos vivendo, quantos equívocos têm sido cometidos em nome do pastorado. Pastores, ou melhor, pessoas que se dizem pastores, que assumem igrejas, que assumem ministérios, visando tão somente o bem-estar próprio, em busca de vantagens pessoais, em vez de ser servos, seguindo o exemplo do sumo pastor, nosso exemplo maior. Agora, pastor Wallace, Igreja Batista de Bela Vista, ao assumir o ministério pastoral por vocação, com autoridade e capacitação dada pelo Senhor, existem algumas coisas que nos são cobradas, algumas exigências que nós precisamos cumprir. E a primeira delas é a dependência de Deus. Se é Deus quem chama, se é Deus vocaciona, se o ministério realmente nasce no coração de Deus, então o pastor tem que ser dependente de Deus 24 horas por dia, 7 dias na semana, 30 dias no mês, tem mês que é 31. 365 dias no ano e tem ano que é 366. Todos os dias, o tempo todo. Posso ir até meia-noite, pastor? Será que o irmão pastor, que é o pastor? Desculpe, irmãos, eu tenho que compartilhar as minhas experiências, eu não posso compartilhar a experiência dos outros, né? Quando eu assumi a Igreja Batista Barro Preto, há 36 anos atrás, a irmã Isabel, a professora Isabel está aqui, estava naquela época. 2 primeiros anos do meu ministério em Barro Preto, meus irmãos, foram 2 primeiros anos difíceis, muito difíceis. A liderança sempre generosa, sempre amiga, como é até hoje. Sempre tenho profunda gratidão a Deus pela liderança e pela membresia da igreja. Mas a igreja, nos 2 primeiros anos, não crescia, nada acontecia naquela igreja. Eu vinha de experiências outras, tanto em Feira de Santana, em Valadares, muitas experiências gratificantes, mas os 2 primeiros anos nada acontecia. E eu comecei a me frustrar. Lembro de algumas reuniões que eu tinha com a liderança da igreja, e eu me lembro exatamente de uma palavra do irmão Naim, querido e saudoso Naim Batista. Naim disse assim: pastor, mas está tudo tão bom, pastor. Só que em vez de me confortar, aquilo me doía mais ainda, porque na minha concepção não estava bom. E a liderança estava achando que estava tudo bom. Cheguei para minha esposa e disse assim: Tânia, eu vou deixar o ministério. Eu não aguento mais, nada acontece, não se produz nada. E um dia ela me disse assim: o que é que você vai fazer então? Eu digo: vou vender limão no semáforo, vou vender chuchu na feira, vou fazer qualquer outra coisa, mas eu não quero nem mais pastorear. Tal era a minha frustração. Eu estava entrando em um processo já de depressão. Aí um dia eu chego para ela, em um mês de setembro, eu digo: filha, eu disse a você que eu ia ficar até o final do ano, mas nem no final do ano eu vou ficar. Eu vou embora, não aguento mais. E ela sempre foi uma mulher de oração, disse: vamos orar. Eu digo: mas eu não consigo mais orar. Eu já não conseguia mais orar. Preparar um sermão para pregar no domingo, meu Deus, era um parto a fórceps. Mas ela tanto insistiu que nos ajoelhamos. E aí, meus irmãos, aquela oração, sabe o que é aquela oração que a gente tira lá e despeja? Eu nunca tinha feito uma oração daquela. E no meio da oração, eu ouvi claramente, não com os ouvidos externos, mas com o ouvido interno. Eu ouvi uma voz perguntando: de quem é a igreja? Ela foi tão forte, tão marcante, que eu me assustei. Eu parei a oração. Eu nunca tinha ouvido aquilo. Abri os olhos, alguém está falando comigo, mas entendi que era Deus falando. Então eu digo: Senhor, a igreja é do Senhor. E eu ouvi uma segunda pergunta: se a igreja é minha, quem faz a igreja? Quem dá a estratégia da igreja? Eu não respondi, somente assim: Senhor, eu entendo. Porque eu estava querendo repetir o que tinha feito em outras igrejas. Eu estava querendo aplicar aquilo que eu entendia que deveria ser uma igreja. Eu estava angustiado.
Aí eu entendi que eu estava tentando levar uma igreja nas costas, mas a igreja não é minha para levar nas costas, a igreja é do Senhor. Então, a partir daquele momento, eu disse: Senhor, a igreja é do Senhor. Então, naquela noite eu dormi, meus irmãos, eu não sei como é que anjo dorme, mas deve ser daquele jeito. E a partir daquele dia, Barro Preto mudou. A minha vida mudou, o ministério mudou. Domingo seguinte, naquela semana, chegou no domingo, eu preguei. Aquele templo antigo, né, Isabel? Tinha aquela escadinha, a gente ficava ali na escada, o pessoal cumprimentava. Naquele dia, vários irmãos passaram de: pastor, hoje foi diferente, hoje pastor, Deus falou comigo. E a partir daquele momento, foram conversões, a igreja cresceu, de repente o templo já estava pequeno, precisou construir. Pastor, eu estou compartilhando isso para dizer: a igreja é do Senhor, Deus. Agora não precisamos depender de Deus o tempo todo, pastor. Quem dá a estratégia é Deus. Quem faz crescer não é o pastor, é Deus quem faz crescer. A obra é do Espírito Santo. Então precisamos ter essa dependência e, consequentemente, essa dependência vai nos levar a ter uma vida de santidade, a ter uma vida de oração, a ter uma vida de busca de comunhão, de ter sensibilidade para ouvir Deus e de sacrifício, se necessário for. Louvo a Deus, Igreja Batista de Bela Vista, porque nesses 7 anos de convivência com o pastor Wallace, posso testemunhar que ele é dependente de Deus. Sempre lutou, junto aos jovens da nossa igreja, por uma vida de santidade, de comunhão, de oração, de sensibilidade para ouvir Deus. E muitas vezes enfrentou alguns sacrifícios, algumas limitações. São exigências do ministério pastoral. Barrão Preto, Bela Vista, primeira de João Pinheiro, Jardim Guanabara, e aí vai, Arão Reis, todas as igrejas do Senhor Jesus Cristo. As exigências são as mesmas. A palavra dependência. E dependência. Agora, sabe, pastor Wallace, as igrejas têm expectativa de nós. E pode ter certeza que a Igreja Batista de Bela Vista tem muita expectativa sobre você e sobre Rosane. Algumas das expectativas são irreais. São impossíveis de serem cumpridas. Às vezes eu fico com o sentimento que a igreja olha para a gente e fica tentando achar em a gente asas, como se a gente voasse, como se a gente fosse sobrenatural. Eu acho que muita gente fica surpreso quando descobre que a gente dorme, que a gente descansa, que a gente precisa de férias. Algumas expectativas reais, mas outras são reais, são verdadeiras e são necessárias. A igreja tem expectativa que o seu pastor seja uma pessoa honesta, íntegra, fiel, solidária, altruísta, que use o púlpito não para contar piadas, não para manipular emocionalmente a membresia, não para ser um líder de um momento de entretenimento, mas que use o púlpito e alimente comida sólida o povo de Deus, as ovelhas do Senhor Jesus Cristo. Igreja, a expectativa é que o seu pastor seja paciente, porque nessa caminhada, a gente muitas vezes precisa de paciência, precisa ser longânimo. E você outro dia mencionou algo que eu sempre digo, que longanimidade é a paciência elástica. Esse tempo de ministério, muitas e muitas vezes, Deus nos abençoa e nos capacita a sermos pacientes, a sermos altruístas, a sermos... Obrigado.
Então são exigências, são expectativas da igreja. E eu, nesses 7 anos convivendo com o irmão, eu posso dizer que essas expectativas que tínhamos, que eu tinha, que a igreja tinha, que a juventude tinha, elas foram atendidas. O irmão agiu com honestidade, o irmão agiu com fidelidade a Deus, à igreja, à juventude. O irmão alimentou a juventude com alimento sólido. O irmão exerceu um cuidado pastoral, colocou o seu coração para cuidar daquelas ovelhas. O irmão foi paciente, o irmão foi altruísta. E em alguns momentos, com certeza, sacrificou-se. Alguns momentos deixou a Rosane cobrando. Por que você não fica? Mas lá estava você exercendo e ela compreendendo o trabalho que você estava. Agora, pastor, já falei tanto sobre o pastor, quero falar agora a igreja também, né? A igreja acha que a gente só fala de você, não. Igreja, querida Igreja Batista de Bela Vista, a igreja necessita. Primeiro, aquilo que eu disse inicialmente, compreender o que é o ministério pastoral. É de Deus? Sim, disse, a fonte é Deus, mas o pastor é homem. E como homem, limitado. E como homem, com as suas fragilidades. E como homem, necessita ser compreendido, amado, apoiado em seu trabalho e em sua vida ministerial. Por isso, a grande necessidade da igreja é justamente compreendendo o ministério pastoral e as limitações do pastor, apoiar o pastor, estar junto. Tem um texto na Bíblia, uma palavra na Bíblia que às vezes a gente usa de maneira um tanto equivocada, né? A palavra suportar. Não, eu vou suportar sim, mas suportar significa dar suporte. A igreja tem que suportar o pastor nesse sentido, de dar o suporte, de dar o apoio, de estar junto, compartilhando, para que ele exerça com alegria e não com dor, não gemendo, como diz as Escrituras Sagradas, o seu ministério. Apoie o seu pastor, Bela Vista. Ore pelo seu pastor. Nós temos em Barro Preto o Ministério da Intercessão, que é liderado pelo irmão Paulo Cansado. Talvez seja um dos mais, se não for verdadeiramente, um dos mais importantes ou mais importante ministério da igreja. E uma das características e uma das bênçãos do Paulo na nossa vida, e o Wallace sabe disso, o pastor Silvio também, e o Casimiro que aqui estão, é de intercessão pelos pastores. Como o Paulo ora pela gente, Silvio. O Wallace, Casimiro, pastor Jonaí, como o Paulo ora pelo ministério pastoral. Toda primeira semana do mês, 7 horas da manhã, ele é gerente de banco da Caixa, mas toda primeira semana da semana ele está lá de segunda a sexta-feira, de 7 às 8, orando, às vezes sozinho. Quando a gente não vem, quando a gente esquece, ou quando a gente chega atrasado, mas ele está lá sozinho orando pelos pastores. E agora com a sala de oração, todos os dias, nós temos sala de oração 6 da manhã, meio-dia, 4 da tarde, 19 e 22 horas, já por 3 meses. Todos esses dias a gente observa o Paulo lá intercedendo pelos pastores. Igreja, ore pelo seu pastor, interceda pelo seu pastor. Vocês não imaginam as lutas que a gente trava, as guerras espirituais que a gente trava, as flechas que batem na gente e tentam nos desestimular. Orem, intercedam, clame ao Senhor pelo seu pastor. E deem ao seu pastor um sustento digno. E eu sei que os irmãos fazem e farão isso aí. Mas a última palavra à igreja, seja grata. Eu estive recentemente falando à igreja uma série de mensagens sobre os valores que não devem ser perdidos, que não devem ser abandonados. Falei sobre o respeito, falei sobre o amor, a última, mas falei sobre gratidão. Meus irmãos, esse é um valor que tem sido perdido na nossa sociedade. Os filhos já não agradecem aos pais, os alunos já não agradecem aos professores, e muitas vezes nós também como igreja não reconhecemos e não expressamos gratidão também aos nossos pastores. Vou citar aqui apenas por citar.
Eu já devo ter realizado, ao longo desses 44 anos, pastor Silvio, mais ou menos o quê? Uns 150 a 200 cerimônias de casamento. Até hoje, somente 2 casais voltaram para dizer obrigado, pastor. E há de nós, pastores, se não fizermos corretamente a cerimônia de casamento, né, Daniel? Não que a gente precise disso, não é isso que nos motiva, não é isso que nos impulsiona a continuar fazendo, mas que faz bem, faz dizer obrigado. Aprendam, e eu sei que os irmãos farão isso, e possivelmente já fazem isso. Expressem gratidão. Faz bem ao coração de qualquer ser humano, faz bem ao coração do pastor. É um estímulo para continuarmos. Às vezes, quantas vezes, irmãos pastores que estão aqui podem falar isso, pastor Elias, esse homem experimentado já no ministério, pastor Jonaí, com certeza, quantas e quantas vezes vocês subiram ao púlpito com o coração doendo, né? Com alguma luta, alguma dificuldade, e às vezes uma palavra, um obrigado, estou orando pelo Senhor, puxa, conta comigo, pode fazer muita e muita diferença no exercício do nosso ministério. Gratidão. Volto a dizer, não é isso que nos motiva, mas faz bem. Albert, fugiu o nome dele agora, missionário na África, professor, médico, missionário, Albert Schweitzer, isso. Ele, em 1952, ele ganhou um prêmio Nobel e pelo trabalho que ele fazia na África como médico, criou hospitais do Gabão. E aí perguntaram a ele qual foi a maior alegria que ele teve durante aquele tempo na África, o que foi no seu tempo a coisa mais gratificante. E aí ele então disse, olha, eu estava no hospital, chegou um senhor com muitas dores, terríveis dores, gritava de dores. Eu atendi aquele homem e disse a ele, eu vou cuidar de você. Você não vai sentir mais dores, eu vou cuidar. Aplicou a medicação correta, aquele homem dormiu, mas o Schwartz não saiu da beira da cama daquele homem. Ficou lá até que ele acordasse. Quando ele acordou, o paciente acordou, abriu os olhos, olhou para o médico e fez, não está doendo mais. Aí aquele missionário disse, foi a palavra mais gratificante que eu já ouvi em toda a minha vida, saber que eu pude contribuir para que ele não sentisse mais dores. Pastor Wallace, é isso que gratifica mais o nosso coração, é ver vidas transformadas, é ver vidas edificadas, é ver vidas sendo restauradas, sendo resgatadas e colocadas no caminho do Senhor, sabendo que ali estão resgatadas, foi retirada do império das trevas e transportada para o reino da luz do Senhor. Não há nada mais gratificante do que uma vida que se converte, do que uma vida que se arrepende dos seus pecados, uma vida que é restaurada, uma vida que encontra o Senhor, uma vida transformada. Essa é a satisfação maior, essa é a gratificação maior do pastor. Volto ao texto, pastor, para concluir. Se anuncio o Evangelho, não tenho de me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Ai de mim, se não pregar o Evangelho. Pastor Wallace, pregue a palavra. Pregue a palavra. Se o irmão não puder fazer mais absolutamente nada na Igreja Batista Bela Vista, o irmão já estará fazendo um grande ministério. Pregue a palavra. A palavra. Pregue a palavra. Igreja Batista de Bela Vista, cuide. Ore. Ame o seu pastor. Ame a família do seu pastor. Cuide de igual modo, como os irmãos estarão cuidando do pastor Wallace, cuide da Rosane. E conclui dizendo o que disse no início. Vocês estão recebendo 2 pérolas. 2 vidas preciosas. Servos do Senhor.
ministros do Senhor, que estarão servindo a Deus, servindo aos irmãos. Que Deus abençoe vocês. Amém.